As conspirações surgem dos segredos e das suspeitas, e ninguém esteve mais no centro das discussões polêmicas do que os maçons. Em O Símbolo Perdido, Dan Brown retrata os maçons como alguns dos homens mais poderosos do país. Isso é verdade? O fato é que 14 dos ex-presidentes americanos eram maçons conhecidos, quase um terço do total. Além disso, pelo menos 35 dos membros da Suprema Corte, bem como incontáveis congressistas, se comprometeram a manter os juramentos maçônicos. Entre os membros recentes do Congresso estão o senador Trent Lott, do Mississippi, os deputados Eric Cantor, da Virgínia, e Joe Wilson, da Carolina do Sul. É impressionante o quanto a maçonaria afetou a história e quantos grandes nomes se envolveram como membros da fraternidade. No livro, Brown retoma as raízes da maçonaria, também chamada de a arte, cujos primeiros membros eram pedreiros das construções de grandes catedrais da Europa. O que o livro não menciona é que para construir essas obras de arte arquitetônicas, os maçons precisavam conhecer os métodos científicos mais avançados da época, como a física, a geometria e a matemática. Essa ligação íntima, tanto com a religião quanto com o poder secular, possibilitaram aos maçons desenvolver uma perspectiva única. A maçonaria não está interessada em dogmas porque não é uma organização religiosa, não tem credo ou fé. É um meio de as pessoas que têm dogmas, credos ou fé se reunirem como seres humanos e irmãos. O grupo adotou como símbolos as ferramentas e a terminologia do seu ofício. O símbolo universal é composto de um compasso e um esquadro. Os membros são considerados aprendizes ou mestres. As reuniões são realizadas em lojas, palavra originada das construções temporárias que os pedreiros faziam em seus locais de trabalho. No livro, o professor é levado ao memorial maçônico a George Washington. Esse lugar existe? Sim, é um edifício de 101 metros de altura construído em Alexandria, Virgínia. Foi construído nos anos 20 para homenagear George Washington, que era o mestre maçom da loja local. No livro, o professor Landon iguala os maçons a uma corporação moderna, pois ambos ocultam seus métodos e rituais secretos. A maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade com segredos. Se todos conhecessem os apertos de mão e as palavras secretas, poderiam tirar vantagem da fraternidade, e isso tem prejudicado o grupo há mais de 200 anos. No livro, Brown afirma que muitos dos pais fundadores dos Estados Unidos eram da maçonaria. Brown está correto. Esses homens e seus ancestrais vieram da Europa, onde a sociedade fora destruída pela guerra religiosa. Estavam determinados a não cometer os mesmos erros no novo país. Para muitos dos fundadores, a maçonaria era uma parte importante de sua vida, uma continuação dos ideais de iluminação. Foi a era da razão. Era crucial tirar a sociedade dos tempos antigos e colocá-la no que pensavam ser um caminho melhor para o futuro. Hoje, nos Estados Unidos, considera-se a liberdade de expressão como a pedra angular da Constituição, mas no século XVIII tal afirmação poderia causar a morte. Isso obrigou os maçons a se reunirem secretamente em tabernas e porões. Maçons falando em democracia, autodeterminação e liberdade de expressão poderia ser considerado uma ameaça à aristocracia, ao poder da igreja. O livro mostra que os pais fundadores pretendiam estabelecer um novo país sob os princípios dos avanços científicos, não dos dogmas religiosos. Isso também é verdade. Mas a maioria desses homens era deísta, como o romance descreve? As crenças religiosas dos fundadores eram geralmente deístas. Eles acreditavam que havia um Deus, mas não precisavam necessariamente adotar nenhuma religião. É por isso que, segundo o romance, foi criado um dos princípios básicos americanos: a separação entre a Igreja e o Estado. O livro também menciona que a busca por uma nova sociedade iluminada pelos maçons não foi tarefa fácil. Outros grupos, como os Cavaleiros Templários e os Rosa Cruzes, tinham ideias semelhantes, mas foram esmagados por grupos religiosos poderosos. O livro também comenta que durante séculos na Europa, líderes poderosos da Igreja afirmavam falar em nome de Deus e exigiam adesão aos seus princípios e crenças. Grandes cientistas e pensadores como Isaac Newton e Leonardo da Vinci foram forçados a esconder seus trabalhos ou seriam rotulados como hereges. Isso é verdade.
Os que discutiram várias teorias científicas, como o que acontece fora do nosso planeta, perderam suas vidas. Alguns deles foram queimados.